Fala pessoal, tudo jóia? Gente, novamente de volta no canal, trazendo para vocês todas as atualizações do Corinthians de forma exclusiva. E vamos iniciar falando do jogo do Corinthians e Atlético Mineiro na Arena MRV. Corinthians mostrou um crescimento tático, técnico, porém continua perdendo muitos gols. Mas antes de falar desse jogo, quero trazer para vocês informações do Mercadão da Bola do Coringão. O Corinthians, me parece, né, o presidente Augusto Melo, muito perdido no mercado da bola. Sem muito direcionamento para fazer contratações. O Corinthians fala em vários jogadores, mas na verdade não fecha com nenhum. Então mostra que o Corinthians não tem um direcionamento em contratações. Ó, Timão tem uma lista que tem tentado e não tem fechado com ninguém. Olha a lista do Corinthians aqui, de jogador que o Corinthians aí tem tratativas, tem desistências, tem de tudo, menos um negócio fechado. Corinthians tá tentando aí o Gonzalo Plata, Firmino, Michael, Gabigol, Solari, Cuejá, Balotelli. O Corinthians negociou com o atacante mais de um mês e não conseguiu fechar o negócio. Facundo Bernal, Emiliano Gomes, né? Então o Corinthians tenta todo mundo, mas não consegue fechar com ninguém. Então é um time que não tem, me parece que não tem um padrão de contratação, né? E isso deixa o torcedor muito preocupado. Para mim, o que vai decidir, né, o rebaixamento do Corinthians é essa janela. O Corinthians acabou fazendo algumas contratações boas, mas precisa melhorar muito. O técnico Ramon Dias fez o time melhorar, fez o time crescer, porém a gente percebe que o Corinthians precisa de fazer contratações pontuais, contratações essa de alguns, como eu citei aqui, Cuejá chegaria no Corinthians para ser titular absoluto no meio campo do Corinthians. Era um cara que ia dar o toque refinado, ia dar o passe assertivo, ia dar qualidade técnica, tendo em vista que o Garro no meio campo ali ajuda muito, é um jogador inteligente, habilidoso, passa bem, bate bem, né? É um jogador extremamente útil para o time. Mas o Corinthians, com o Cuejá chegando, o meio de campo dava assim uma subida enorme na qualidade técnica. Mas ainda as tratativas estão abertas e o Corinthians aguarda aí a posição do seu time, né? Facundo Bernal, outro jogador excelente, né? Mas você percebe, o Corinthians procura vários jogadores de estilo diferente, por isso que eu vejo que não tem convicção do que quer contratar. Parece muito perdido no mercado. E as decisões do Corinthians agora será muito importante, né, para ditar o resto do campeonato. O Corinthians ainda me deixa muito preocupado, porque o time mostra evolução, mostra crescimento, né? Mas a gente percebe que tem uma carência de qualidade técnica. Falando um pouquinho sobre o jogo aí do Atlético Mineiro ontem, o Corinthians perdeu por 2-1, né? Tava perdendo o jogo por 1-0, acabou empatando o jogo em 1-1, e no final do jogo acabou tomando aí o gol de pênalti, né? Por 2-1, 2 gols do Hulk. Mesmo assim, o Corinthians apresentou uma evolução técnica e tática, na minha modesta opinião, muito boa. O que falta o Corinthians é melhorar na finalização. E o Roberto acabou perdendo gol. O time do Corinthians perde gol demais. Só não ganhou o jogo porque perdeu muito gol. O Corinthians enfrentou o Atlético Mineiro de igual para igual. Foi um time que jogou sem medo, jogou para cima do Atlético Mineiro, entendeu? Então o Corinthians só falta finalizar melhor. O técnico Ramon Dias conseguiu fazer aí, em menos de um mês, uma cirurgia nesse time do Corinthians. Esse time do Corinthians hoje é um time completamente diferente. É um time que morde, é um time de pegada, é um time organizado, é um Corinthians taticamente bem postado, tem um repertório, chega bem à frente, mas está pecando aonde? Aonde? Nas finalizações. Hoje o técnico Ramon Dias está jogando por uma e por duas bolas. Porque ele precisa fechar a defesa, fechar o meio campo e sair em velocidade. Aí como você tem um ataque que perde muito gol, então dificulta a vitória do Corinthians. O que aconteceu ontem? Em pouco tempo, né? O Corinthians mostrou um crescimento muito grande.
para aí menos de um mês de trabalho, né? Então o Corinthians ontem jogou de igual para igual com o Atlético, mas o goleiro do Atlético ontem, o Matheus Mendes, estava inspirado, fez boas defesas, defendeu aí bolas dificílimas, por exemplo, um chute aí de Roberto, né? E uma cabeçada do Rodrigo Garro, praticamente queima-roupa, e ele foi e defendeu. O goleiro do Atlético foi muito bem ontem. O Corinthians perdeu, né? Porém, me parece, o Corinthians perdeu, porém, apresentou um bom futebol. Que muitas vezes você ganha e não apresenta um bom futebol. O Corinthians ontem perdeu, mas apresentou um excelente futebol, né? Mesmo o Atlético Mineiro tendo aí um grande time, né? O Timão enfrentou essa partida de igual para igual, mostrou aí força, mostrou determinação. O que está acontecendo no Corinthians é que o Félix Torres está muito mal tecnicamente e precisa ir para o banco, né? E ontem ele acabou comprometendo aí o zagueiraço André Ramalho. Jogou muito. Porém, no segundo pênalti do Atlético Mineiro, quem comprometeu foi o Félix Torres, que a bola veio pela direita, aí o Félix Torres ficou igual a barata tonta perdida, e aí o André Ramalho também chegou atrasado. E na minha modesta opinião, o primeiro pênalti foi pênalti sim, porque o Rodrigo Garro não pode ser tão infantil, um cara que é profissional, numa cobrança de falta, levar a mão na frente do rosto para a bola bater. Isso não pode acontecer, certo? Mas no segundo gol, para mim, não foi pênalti. O toque de André Ramalho não foi suficiente para derrubar o Paulinho. Me parece que o Fagner atingiu ele bem mais, e o árbitro não deu o pênalti de Fagner e deu de André Ramalho do que André Ramalho. Entendeu? Mas é um zagueiro, joga muito bem. Infelizmente o Félix Torres tá parecendo uma barata tonta, né? Não marca, toca contra o Grêmio, entregou aí a rapadura, né? Tocou no pé do atacante do Grêmio. Então o Corinthians precisa aí de tirar o Félix Torres e colocar no banco. Acho que o técnico Ramon Dias acertou de novo na escalação do time, usando aí os três zagueiros novamente, né? Apesar que Félix Torres tá muito mal, mas o Kaká já volta. O Corinthians pode fazer esse paredão com três aí de Gustavo Henrique, Kaká e André Ramalho. André Ramalho é muito inteligente, tem uma técnica apurada. Me parece que ele perdeu se perdeu um pouquinho, porque o Félix Torres fez se perder, porque ele deveria estar na frente do atacante do Atlético Mineiro, o Paulinho, e não atrás. Mas na perdida que o Félix Torres fez com ele acabou deixando ele também perdido. Mas o Corinthians hoje mostrou aí um futebol muito bom. Tá faltando definir, tá faltando marcar gol. O Ramon Dias não tá usando o Breno Bidon. E o Breno Bidon é considerado uma joia no Corinthians. Não sei por quê que o Charles chegou num dia, no outro dia já estreou. E o Breno Bidon não está sendo usado. E é um jogador que até o Paulinho mesmo falou que é um cara que joga muito, é um garoto que é uma joia, tem uma qualidade incrível. Então eu acho que não pode queimar o garoto, tem que acabar. O Ramon Dias também tem que dar oportunidade, né? Para esse garoto mostrar um pouco de futebol. Mas o Corinthians está no caminho certo, né? Está no caminho certo porque é um time que está jogando bem, está crescendo no momento certo. Mas mesmo assim eu continuo bastante preocupado, né, com esse time aí, porque faltam algumas contratações importantes e o Corinthians demonstra totalmente na pessoa de Augusto Melo e seus diretores que está 100% perdido no mercado, sem convicção de contratações. Mas se conseguir fazer mais 2 ou 3 contratações pontuais, como um meio-campista aí do Cuejaro e um atacante aí, por exemplo, Gabigol ou Firmino, com certeza o time do Corinthians vai aí dar aumentar muito o seu nível técnico, sua qualidade técnica e vai marcar mais gols. Corinthians marcando mais gols, fica um time difícil de ser batido, porque Ramon Dias fez uma cirurgia enorme desse time e Corinthians hoje é outro. Me preocupa porque falta qualidade técnica
para o time em alguns aspectos, porque não há possibilidade de você fazer um omelete sem ovo, mas chegando 2 ou 3 jogadores para ser titular, o Corinthians vai se tornar muito forte. E aí, pessoal, o que vocês acharam desse jogo de ontem contra o Atlético Mineiro? O Corinthians perdeu. Na minha modesta opinião, não mereceu ter perdido o jogo. Porém, a culpa é toda do Corinthians, porque acabou perdendo muitos gols e erro de arbitragem. Infelizmente, o árbitro Bruno Arleu de Araújo, do Rio de Janeiro, está perdendo muito espaço aí, devido de ser um árbitro confuso. Muito confuso, inverte as faltas, é muito indeciso, usa muito o VAR. Então, na minha opinião, o segundo pênalti do Atlético Mineiro, de André Ramalho em cima de Paulinho, para mim não foi pênalti, porque o toque não foi suficiente para derrubar. O Paulinho já vem com a perna um pouco já curvada, e isso fez ele se atirar no chão. O que vocês acham? Vocês concordam comigo, com a minha opinião, ou não? Quero que vocês deixem aqui no canal um comentário, quero que vocês deixem um like e a inscrição no vídeo, porque todo dia eu gravo conteúdo e trago para vocês tudo exclusivo do Corinthians. Então, continue nos ajudando aí para a gente conseguir chegar aí aos 300 mil inscritos. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.